Oi, gente, boa tarde. Bom, essa vai ser a segunda parte da nossa aula. Eu aproveitei para gravar a primeira já em Itapeva. Hoje eu não estou lá, não estou no escritório, então eu vou gravar aqui do hotel mesmo. Já vou deixar tudo gravado certinho, não vou fazer aula ao vivo de novo, como a gente costumava fazer, fazia no começo, porque uma que eu tenho medo da internet começar a travar, então eu já me preparo antes para isso quando eu vou sair de casa. Então eu já vou publicar a aula um pouco antes, para já deixar ela certinha para vocês no YouTube, para que todo mundo conseguir ter acesso, tá? Bom, hoje em si, a gente vai falar sobre quatro teóricos, tá? Em relação à arte, que colocavam seus conceitos em si e as suas interpretações em cima da obra de arte e de diversos artistas. E eu vou deixar aqui escrito certinho o nome de cada um para vocês anotarem e conseguirem separar as ideias de cada, as teorias de cada, eh, os conceitos de cada teórico, tá bom? Deixa eu colocar aqui o compartilhamento de tela. Vou colocar bem simplesinho mesmo, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar e conseguir separar em tópicos, tá? Então, a gente vai falar sobre, não sei, Marx, ah, Freud, e só ver se tem um Marx, Nietzsche, tem um antes aqui. Schopenhauer. Ok, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre esses quatro teóricos, tá? Anotem aí no caderno. Eu vou liberar a tela já aqui, já vou tirar isso, para a gente ficar com a tela limpa, porque eu não tenho a necessidade de ficar com aquilo ali escrito. Bom, hoje em si, então, a gente vai falar sobre esses quatro teóricos e vamos começar falando de Marx, tá? Karl Marx. A gente tem essas teorias, então, chamadas praticamente marxistas, e ele em si, tá? Ele definia, ele falava que a arte em si, toda obra de arte, ela tinha uma base, ela se pautava em cima de alguma coisa para ser produzida. Por exemplo, é como se a pintura fosse produzida no tempo em que a pintura estava na moda, digamos assim, em português bem claro. A estatuaria era produzida quando a sociedade em si daquela época considerava a estatuaria uma grande obra de arte. E daí por diante, a orquestra, quando era considerada uma grande obra de arte. Porém, ele diz que conforme o tempo vai passando, tudo isso vai mudando, tá? Então ele define em si que a obra de arte, ela se baseia em si, ela tem a sua base, e ela toma como base a economia, tá? E ela fala que essa questão econômica era determinada pelo comércio e pela produção dos homens. Então, o que que acontece? É como se eu tivesse a questão da demanda, né, e do que era necessidade daquele momento. Então, o que o comércio está solicitando que eu produza? São pinturas? São estatuarias? O que é que eu preciso produzir, digamos assim? E a segunda situação também né, que promovia essa questão econômica era a necessidade das pessoas. Então, o que que as pessoas consideravam de mais valioso, de mais importante? Eram as pinturas? Eram a arte grega em si? O que que era? Né? Então, o que que tinha aí que eu teria que produzir para, digamos assim, fazer um conteúdo de grande valor? Tá? Então, ele diz que a arte em si ela tem uma base, que essa base em si ela se pauta na base econômica. Vão ter outras pessoas que vão dizer o contrário, mas em relação à teoria marxista que a gente fala agora, ela fala que toda obra de arte em si, ela se baseia em algo. Então, ele fala que a arte em si, ela repousa nessa base econômica com o intuito de ser produzida para atingir tanto a necessidade dos homens, tá, em relação à produção, quanto também a necessidade do comércio, a demanda do que era produzido aquilo, que estava saindo mais, o que era mais valorizado. Ele falava também que cada sociedade, cada época, enfim, digamos que eu estou na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, etc. Cada período, cada sociedade vai ter uma arte de maior valor, tá? Então, por exemplo, no Egito Antigo,
a gente tinha as pirâmides. Se a gente pensa em Egito, pensa nas pirâmides automaticamente. Quando a gente pensa em Grécia Antiga, a gente pensa em toda a questão da estatuaria. Então, por exemplo, rosto, busto, tudo muito bem desenhado, né? A gente tinha, por exemplo, o véu. Lembra que as pessoas em si naquela época conseguiam colocar a leveza e a sensibilidade na hora de fazer uma estátua, eles conseguiam produzir isso com muita cautela, com muito cuidado, produzir, digamos, o busto, o rosto, o nariz certinho, perfeitamente, como se realmente aquilo fosse uma obra, digamos, leve, parecia um tecido mesmo flutuando sobre o rosto da pessoa. Então, eles eram muito sensíveis, digamos, a isso. Uma outra questão também que ele fala é sobre a Idade Média. Então, quais eram as obras que eram produzidas nesse período? Então, as catedrais, tá? E daí por diante, a gente vai ter várias reproduções, assim, uma para cada período, tá? Então, para um período em si, digamos, eram as pinturas, para outro era etc., e daí por diante. Acho que dá para entender isso de uma forma assim muito clara. Em cada sociedade em si, ela vai ter uma arte que representa, que é de grande importância e valia para aquele período. E ele fala em si que isso não existe uma evolução, tá? Então, cada uma vai representar ali no seu tempo o que é importante para ela. É, uma outra coisa, ainda falando sobre isso, ele chega a afirmar sobre a questão de como essa arte, por exemplo, poderia ser valiosa antigamente. Então, como a estatuaria, por exemplo, era uma coisa muito grande, a poesia em si, na Grécia Antiga, mas que hoje em dia, digamos assim, para algumas pessoas, para a nossa sociedade contemporânea, vamos pensar assim, ela não satisfaz, a gente pode dizer assim, os nossos desejos. Então, não é uma coisa que talvez toque a gente. Não em relação à Grécia Antiga, porque ainda hoje, por conta da grandiosidade que a gente tinha antigamente, isso é uma coisa muito importante ainda. Mas vamos pensar, por exemplo, nas questões dos templos, tá? É uma coisa que a gente olha hoje e admira, ok, mas tem algum sentido a gente começar a produzir templos hoje? Não tem. A gente tem uma questão, por exemplo, vamos pensar no Partenon, aquela obra grandiosa que tinha toda uma questão funcional de ficar no ponto mais alto da cidade por ser uma proteção, como se funcionasse como um forte, alguma coisa assim. Tem algum sentido hoje para a gente que quase não enfrenta nenhuma guerra, que não, né, graças a Deus, que nunca passa por esses processos? Não tem. Então, por que que a gente produziria algo mais grandioso que isso, tá? Então, ele faz vários questionamentos e levanta várias teorias acerca desse tema, né, de que a arte em si, ela é feita em um determinado tempo para satisfazer aquele tempo, aquele período em si, mas que com o passar do tempo, né, a arte em si vai evoluindo, 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 então para o próximo período, o que era, por exemplo, produzido antigamente, vamos supor, a pintura era uma coisa muito grandiosa, para o próximo período, digamos assim, um outro período, já é, por exemplo, a estatuaria que é produzida como uma grande obra de arte. A pintura já deixa de fazer sentido para esse período, então, sucessor, tá? Ele vai perdendo, então, essa importância, toda essa qualidade, digamos assim, toda a representatividade que ele tinha. Cada período, ele vai ter uma arte que representa em si, né, que tem a representatividade para essa época. Uma outra coisa que ele falava é que não fazia sentido, digamos assim, hoje em dia a gente querer representar as obras que os gregos faziam antigamente, ou que qualquer outra pessoa fazia. Porque a arte em si, ela sempre vai ser produzida com esse intuito de representar um período, de representar uma sociedade, baseado então no que ele defendia, que era essa questão econômica, essa era uma teoria dele. Então, para servir, né, à vontade da produção comercial e do interesse das pessoas daquele tempo também, da produção dos homens, então que era mais representativo para aquela sociedade, para aquela população. E aí ele fala em si que não faria sentido a gente hoje em dia querer representar, por exemplo, o que os gregos faziam antigamente, tá? Essa é uma das teorias dele. Que não faz sentido a gente querer reproduzir o que era produzido antigamente com o intuito de promover, então, uma evolução dessa arte. Então, os gregos produziam, por exemplo, templos, vamos fazer templos maiores ou coisas diferenciadas e tentar evoluir essa arte, tá? Porque ele diz que a gente não consegue atingir isso. É como se a gente, por mais que a gente atingisse, para a gente não seria tão significativo quanto era para eles, tá? Então, ela não está ligada exatamente à questão do perfeccionismo. Eu consegui, digamos, eu na contemporaneidade hoje, reproduzir um templo maior do que o Partenon, numa representatividade maior do que ele tinha,
Eu posso até atingir o nível de perfeccionismo construtivo, fazer maior e etc. Mas não vai ser mais importante porque eu não vou ter a questão histórica, tá? Então eu não consigo passar por tudo isso, porque atualmente, se eu representar se eu fazer um templo maior que o Partenon hoje em dia, ele não vai ter uma representatividade maior do que o Partenon em questões materiais, em questões sociais, em questões econômicas, porque atualmente, né, a minha história é totalmente diferente do que era antigamente, do que foi antigamente. E aí ele fala, né, também sobre essa questão de evolução das formas, né? O que que acontece aí? As formas foram evoluindo, a nossa arte foi evoluindo, então, um período a gente teve pintura, no outro isso, no outro aquilo. Então, hoje a nossa obra de arte, digamos assim, ela também tem a nossa evolução. Então, a gente tem os teatros, etc. Mas por que será que tudo que foi produzido antigamente, se a gente pensar, por exemplo, em estatuarias, em poesias, em vamos supor, o que mais? Orquestras, tudo que era produzido antigamente, ou até o próprio Partenon, eu posso citar para vocês, que é uma obra muito grande. Por que que tudo que foi produzido antigamente, né, essas coisas arcaicas, digamos assim, produzidas pelas sociedades antigas, por que que elas comovem a gente ainda na contemporaneidade, né? E ele começa a questionar isso. E dentro disso já vem uma grande resposta, assim, dizendo que é porque cada obra ela tem a sua representatividade em um determinado tempo, ela tem a sua importância histórica, ela tem a sua importância social e política, econômica, tá? E aí a gente ainda continua se comovendo por isso, e daí por diante. Então, cada teórico em si, ele vai fazer uma avaliação de uma obra de arte que vai preencher essa questão de tentar entender tudo que a obra de arte faz a gente sentir, de tudo que ela faz a gente refletir, qual que é o intuito dela, e daí por diante. A gente fala agora do segundo teórico que eu coloquei para vocês, que é o Nietzsche, tá? É, esse teórico em si, as contribuições dele em relação a teorias defendidas, em relação à arte, aos estudos que ele fazia para tentar racionalizar, entender, né, todo esse processo de criação artística, eles eram bem duvidosos, digamos assim, então eram coisas muito contraditórias. É como, por exemplo, se ele dissesse que odeia a orquestra, mas ele ouve uma pessoa que tem uma musicalidade parecida com a orquestra em si. Então ele era bem contraditório e por isso muitas vezes mal interpretado. Então a gente tem até alguns usos, digamos assim, dos conceitos que ele utilizava em situações bem desumanas, tá? Para ser bem sincero. Só que tudo isso em si era defendido, por exemplo, até por ele mesmo, como interpretações errôneas, tá? Então, é, um grande exemplo que eu posso dar para vocês, tá? Em um certo período em si, algumas das coisas que ele produzia em si, ele tinha muita vontade de poder. Então, todas as obras dele determinavam um grande poder em cima da sociedade. Ele tinha muito essa noção, sabe? Ele era também uma pessoa ele era anticristão, tá? Ele queria fazer esse desligamento dessas tutelas, então fazer com que a arte em si fosse alguma coisa muito livre. Diferente de ser ligado, por exemplo, a arte só representa a religião, a arte só vai representar agora a questão econômica, a arte só vai representar a questão moral, do que é bom, do que é benéfico, do que é belo. Então ele queria fazer esse desligamento. Porém, ele era muito contraditório. Então, é como eu falei para vocês, ele representava uma coisa, porém depois ele estava fazendo outra. E aí isso gerava contradições muito grandes de interpretação em cima de todas as teorias que ele elaborou, digamos assim. Bom, ainda nessa perspectiva, em um certo período em si, tá? Ele fez algumas interpretações, digamos, é, ele fez algumas interpretações, ele fez alguns estudos que foram interpretados de maneiras errôneas. Então, a principal delas, por exemplo, foi a arte dele, né, ter sido todo o conceito que ele utilizou, essa vontade de poder que ele tinha muito grande, foi utilizada também para reivindicação do nazismo, tá? Que era algo que ele era totalmente contrário, mas que por ser algo muito confuso, serviu aí como apoio para um ato tão brutal, digamos assim, tá? Como eu disse para vocês, ele era totalmente contra essa questão de ligar a arte a algumas tutelas, então
ao cristianismo, a arte grega, então, em relação aos deuses, ou ao moral, ou ao belo. Então, ele tinha de tudo para poder, digamos, desligar a arte dessas tutelas. Ele era um esteta, ele defendia, tinha muita questão filosófica que ele estudava em relação a isso, e ele falava o seguinte, tá? Que a arte em si ela não precisava ser ligada a essas questões, que ela deveria ser algo livre, né? Produzido, digamos assim, desligado de todos esses conceitos, todas essas questões religiosas, morais, que a gente deveria produzir o que a gente realmente sente, tá? E isso era uma coisa muito interessante, porque a arte realmente acaba sendo essa questão da liberdade, você poder representar o que você queria. E por muito tempo em si, por exemplo, a gente falou na Grécia Antiga que as obras de arte eram representadas criando a cidade ideal, né? O que não era verdade. A cidade não era totalmente corajosa num período de guerra. A cidade não era pessoas totalmente, como que eu posso dizer, bondosas, etc. A cidade passava por processo de corrupção governamental. Porém, nada disso podia ser representado. Era tudo lindo e maravilhoso representado na obra de arte. Então, era uma mentira mesmo. E ele tem uma parte que ele faz uma citação em si, que eu até peguei aqui para falar para vocês, que ele fala que somente tolos podem se contentar em descobrir nos gregos a calma, a grandeza, o sentimento e o sentimento ideal. Ou seja, a arte grega, tudo que ela era representada, o Partenon, as estatuarias gigantes e tudo mais, ele fala que a gente não pode enxergar isso como uma coisa corajosa, como uma coisa benéfica, né? Era uma pura mentira, ou seja, nem como que alguém consegue ser corajoso em meio a alguma guerra, alguma luta, alguma disputa territorial. Então a gente, né, seria tolo em si se a gente conseguisse olhar para uma estatuaria grega toda racional e equilibrada emocionalmente, né, calma, se a gente conseguir enxergar isso, a calma nessas produções artísticas. Então a gente seria tolo. A gente deveria enxergar além, ou seja, o que as pessoas estavam passando de verdade, principalmente os artistas, o que eles estavam enfrentando para produzir essas obras, tendo que produzir coisas que não eram verdades. Ele fala que a gente deveria estudar isso, tá? Além do que era representado, que era toda a questão de tutela, de racionalidade, ao que o Estado e a população, as questões governamentais queriam que fossem apresentadas, que era toda coisa benéfica. Então, a gente pensa na Grécia, pensa em pessoas corajosas, pensa na questão de batalhas vencidas, etc. Na verdade, não é assim, é algo bem diferente, né? E a gente deveria entender essa questão. Bom, uma outra coisa que ele fala sobre o ligamento dessas tutelas, tá? Ele diz que existe algo que é irreparável, assim, que é a questão da gente ser domesticado em relação à arte. Ele chama de homem domesticado, tá? Esse é um conceito de Nietzsche que ele criou para falar sobre essa produção artística em si, que é ligada às tutelas da religião, da moral, da física, da matemática, dessas mistificações ideológicas, ou ao Estado, ou à igreja, tá bom? Ele fala que nós somos, em si, criados como homens dóceis, doentis, medíocre no sentido de sempre querer produzir o que as pessoas determinam que a gente deva produzir. Então, coisas submetidas à moral, à religião, tá? Então, tudo isso em si é o que ele chama de homem domesticado. É como se tudo isso fosse o que a gente faz de negativo com a arte, tá? Esses ligamentos em relação a essas questões e que a arte deveria ser desligada. E a gente vai ver algumas pessoas que tentam terminar com essas ideologias, que é o nosso terceiro teórico, quando a gente começa a tentar fazer esses ligamentos, que é o Schopenhauer, tá? E ele já vem aí com tudo promovendo esse fim das ideologias, defendendo que a história ela não precisa mais ser contemplada porque ele fala que a roda ela gira sobre si mesma. Ou seja, o que passou na Grécia Antiga, o que passou na Roma Antiga, o que passou no Romantismo e etc., já aconteceu ali, tá? Em um certo período de tempo. Ela não precisa, por exemplo, hoje em dia, a igreja, por exemplo, a gente continuar produzindo alguma coisa do que foi antigamente. Não, tudo isso já digamos, acabou. Então, antigamente a gente produzia, digamos, no romantismo, a gente produzia as obras ligadas ali ao cristianismo, a Cristo em si, tá? E hoje em dia a gente já tem uma liberdade maior para fazer essa representação artística. A gente não tem o porquê servir exatamente a uma igreja,
a uma questão religiosa, né? A gente tem toda essa liberdade. Então, a gente não precisa continuar evoluindo essa nossa obra de arte. Hoje em dia está na época, tá na hora em si da gente produzir o que a gente considera considerável para o nosso período, tá? Daí por diante. Ele fala também, Nietzsche, tá? Que existe apenas uma obra de arte que poderia voltar, e a gente tem até indícios, digamos assim, das pessoas em si querem representar isso novamente ou fazer de uma maneira mais grandiosa, tá? Que é um grande exemplo, acho que a gente tem citando assim um exemplo X, tá? O Templo de Salomão, que acho que é aquela maior igreja da Universal, não sei, mas que é uma obra muito grandiosa que retrata em si alguns elementos da Grécia Antiga, né? Ela é bem representativa em si. E ele fala que era esse espírito da Grécia Antiga que talvez poderia voltar para ser representado no nosso período. Mas e aí? É o que eu questiono a vocês. Será que é algo benéfico para a gente? Será que a gente está produzindo algo novo? Será que não está? Será que a gente não está só resgatando o que era produzido antigamente e, sei lá, repetindo, e repetindo, e repetindo? Não seria mais interessante a gente produzir uma obra de arte considerável para a nossa cultura diante de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia? O que será que a gente poderia fazer de diferente? Então, são reflexões acerca desse tema, sabe? Desses teóricos em si, querendo esses ligamentos das tutelas. Então, antigamente a gente já teve no renascentismo a obra endeusando, né, cada vez mais os deuses, valorizando isso cada vez mais. E hoje em dia já numa questão muito diferente. E a gente vai para o nosso último teórico, que a gente vai falar sobre Freud, né, na verdade. Nesse intuito de entender qual o objetivo, digamos, das obras de arte, o que Freud exatamente queria, o que ele considerava, como que era esse processo de criação, ele tentava descobrir tudo isso, ele era psicanalista, tá? Então, ele tentava entender qual que era o intuito da criação artística, porque alguns tinham essa facilidade para transformar essa vontade, ou que ele sentia, em arte, né? Colocar forma nisso, trabalhar isso de uma forma física, porque outras pessoas não. Então, digamos que se eu estou triste, eu produzo, vamos supor, uma poesia. Por que que se você ficar triste, você não produz isso? Né? Então, ele vai tentar dar estudo para tudo isso. E nessa questão em si, eu tinha comentado para vocês que Marx, né, falava que a obra de arte em si, ela tinha uma base, né, que repousava sobre a questão econômica, que ela era produzida por esse comércio em si, por essa produção dos homens, ou seja, a demanda do comércio que deveria ser produzido naquele período. Já Freud em si, ele dá uma outra visão, tá, sobre no que a arte repousa para ser produzida. Então ele fala que não é essa questão exatamente econômica. Ele já começa a falar que isso acontece com base religiosa, moral e cultural. E realmente, né, isso é verdade. Se a gente pegar a questão da Grécia Antiga, tinha muita, na verdade, a principal pauta da produção artística grega era a questão moral, era a questão cultural, era a questão religiosa, a gente pensar no endeusamento, né? Na valorização dos deuses, no encorajamento dos deuses. Então, realmente tinha toda essa questão. E a gente também ainda, eu até coloquei alguns questionamentos aqui para vocês, que eu queria perguntar, né? Sobre alguns questionamentos que ele mesmo faz. Então, o que leva alguns indivíduos, por exemplo, e outros a não dar forma à sua imaginação, afetos ou desejos? Será que eu tenho uma acessibilidade maior que a sua se eu produzo uma obra de arte? Se eu transformo isso em algo, se eu dou forma para o meu sentimento? Então, é um dos questionamentos que ele faz. Uma outra coisa que ele pergunta também é o que faz com que uma pessoa, tá, diante da obra de arte, tenha uma emoção particular, positiva, negativa, de atração ou de repulsão. Ou seja, se eu estou diante de uma obra de arte, por que será que eu sinto alguma coisa, uma energia positiva, algo positivo, um sentimento, uma emoção boa, ou então eu posso sentir alguma coisa ruim diante de uma outra obra de arte, então um medo, uma repulsa, né? O que que faz que eu tenha essas sensações, digamos, no meu interior? Por que que será que eu tenho essa sensibilidade em relação à obra de arte? A obra de arte. E aí ele começa a falar que quando a gente está diante de uma obra de arte, como apreciador, eu não falo como gostar ou não gostar de uma obra de arte, mas quando você começa a analisar ela, tá? A gente enxerga nela um reconhecimento, uma semelhança, ele defende isso, tá? É como se a gente tivesse um parentesco, tá, com essa obra de arte, entre as intenções
que o artista tinha em expressar ali naquela obra de arte e do que você tem de vivência sua. Então, se o artista representou algo de triste, e isso te toca de uma maneira triste, é que você, como se você tivesse uma proximidade com aquela obra. Então, você consegue absorver esses sentimentos. E a obra de arte, ela tem essa questão, né? Como eu tinha falado para vocês, ela é uma fonte, vocês, ela é uma fonte inesgotável. Então, quando eu estou ali observando ela, quando eu estou analisando uma obra de arte, eu simplesmente consigo é, sentir tudo que ela consegue me passar de informação e eu não consigo esgotar ela de sentimento. Eu sempre vou ter alguma coisa nova quanto mais eu continuar analisando. Então, aquela cadeira ali pode representar alguma coisa para mim, aquele cobertor em cima da cama pode me lembrar até um momento da minha vida e me trazer uma lembrança boa, uma lembrança ruim, e daí por diante. Então, todas essas questões ele estuda a fundo na obra de arte, do porquê a gente consegue sentido, por que a gente, outras pessoas não sentem tanto, ou porquê eu tenho esse privilégio, essa mania de conseguir sentir algo bom, algo ruim diante de uma interpretação, uma vivência de uma obra de arte. Então, tudo vai girar acerca disso, tá? Uma outra coisa que ele tenta estudar como psicanalista sobre o que leva as pessoas em si, os artistas em si, a produzirem essas obras de arte, né? E como justificativa aí de uma pessoa, por que que eu, então, tenho as minhas emoções, eu produzo uma poesia, e você tem as suas emoções, você não produz uma poesia? Por que que não é algo racional? Por que algumas pessoas têm essa sensibilidade? E aí ele começou a afirmar em si, diante dos estudos dele, como psicanalista, que a obra de arte era como um processo de purgação para as pessoas, tá? Então, muitos artistas utilizavam a obra de arte, essa expressão artística em si, para fazer como eu tinha falado para vocês, como meio de purgação das paixões ou dos medos, né? Como meio de expressar, digamos, a vontade daquele momento, tá? Então era um processo de cartaz, tá? Que é chamado. Então nada mais era do que eu expressar as minhas vontades dentro de uma obra de arte em si e não sofrer nenhuma punição por isso, porque isso é só uma obra de arte. Então, ele era um meio em si que ele falava que as pessoas utilizavam para fazer os desejos recalcados dela, era basicamente isso. E aí, ainda falando desse processo de purgação, ele fala em relação ao sonho, tá? Colocando em si, frente a frente, digamos, sonho e obra de arte. Então, ele fala que assim como a obra de arte é um meio de purgação, ele fala, não seria o sonho uma manifestação de pulsões inconscientes, um meio de realizar, digamos assim, com total impunidade, os desejos recalcados que a gente tem? Então, por exemplo, se você sonha que você está traindo alguém, que você está ficando com tal pessoa, ou que você matou uma pessoa, que você enforcou, que você fez aquilo, não seria aquele nosso desejo no momento? Mas o sonho em si, a gente vive isso e não tem as punições, vamos supor, você matou fulano, você matou ciclano, você não é punido por isso, tá? Então você simplesmente realizou um desejo recalcado dentro daquele processo de purgação, que ele fala que é esse processo do sonho também que a gente tem. E ele estudava a fundo as questões de psicanálise para entender todo o processo do que a obra fazia sentir, o que era benéfico dela, como que a gente podia se refugiar dentro disso, nesse processo de purgação. E ele analisava as obras dessa maneira, tentando entender o que cada artista queria passar através disso, tá? Então ele observava, por exemplo, o que uma obra de arte queria manifestar. Então, por exemplo, ele até falava em alguns meios de expressão artísticos, assim, que tinha algumas tendências homossexuais. Então ele falava que por exemplo, então, tal artista, para ele não praticar essa tendência, ele simplesmente coloca em obra de arte para que ele não consiga produzir isso. Isso nunca foi confirmado se era verdade ou não, mas era uma teoria importante que foi, digamos, conceituada e até hoje em dia estudada por esse meio da psicanálise, ok? Então, não há nada comprovado, mas pode ser que sim, tá? A gente, digamos assim, estuda tudo que esses teóricos e o conceito desses teóricos em si para entender todo esse processo da psicanálise, o que a obra realmente pode fazer a gente sentir, se ela realmente pode ser esse processo de purgação que eles tanto defendiam. E dos artistas que ele fala que praticava esse processo de catarse, tá? Que era simplesmente o Da Vinci. Deixa eu só confirmar alguma coisa para vocês, porque eu não estou falando errado. Eu escrevi aqui.
E aí eu não sei se tá batendo com a informação que eu tenho. Só um momento. Gente, é Catarse, tá? Eu vou colocar aqui para vocês escreverem corretamente, mas eu li no meu trechinho aqui nos objetivos que eu tinha que atingir da aula, que eu deveria passar para vocês, tava como cartaz. Então tava errado. Deixa eu passar para vocês aqui escrito para que vocês possam anotar certinho. Hum. Pronto. Esse é o termo correto, tá? Catarse. Quer esse processo de purgação por meio da obra de arte. Então, ele falava que os artistas em si acabavam utilizando a expressão na obra de arte, com esse intuito de passar por esse processo de purgação, de colocar as vontades que ele tinha para fora sem passar por essas punições, tá bom? E aí, diante de tudo isso, alguns teóricos em si fizeram alguns questionamentos. Será que ele não está analisando a si mesmo e não ao artista que ele diz estar analisando? Por exemplo, ele estava que Da Vinci falava, né? Passava por esse processo de purgação das paixões, colocava tudo que ele tinha de vontade nas obras. Mas aí algumas pessoas questionavam: será que exatamente ele está analisando Da Vinci ou será que ele está analisando o que ele tem vontade de fazer, enxergou na obra do Da Vinci, etc. Isso nunca foi respondido, tá? Mas é do que a gente tem aí, um dos questionamentos, uma das visões em si, do que leva à produção artística, do que leva ao processo de criação, e daí por diante. Bom, hoje em si a gente encerra essa aula, tá? Na semana que vem a gente retoma o tema. Então, foi uma reflexão hoje sobre esses 4 teóricos que a gente tinha para tratar hoje. E hoje, se vocês não vão ter atividade também, então eu separei só a aula em 2 partes, porque era bastante conteúdo para que a gente conseguisse atingir o cronograma desse semestre. Mas na semana que vem a gente retoma aí. Não esqueçam que a nossa prova em si está perto, então está para a primeira semana de junho, se eu não me engano. Depois eu vou passar para vocês certinho que mais ou menos eu vou cobrar na prova, ou se a gente vai aplicar um trabalho. Ainda não organizei exatamente como vai ser esse processo de avaliação, composição da nota, mas eu vou organizar e eu tento passar para vocês até semana que vem, tá bom? Boa semana para todo mundo. Até mais, gente.